Hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente aqui no Teoria da Medicina, que é na verdade uma vídeo-resposta a um outro canal aqui do YouTube. O que acontece? Eu sou médico, né, produzo conteúdo de medicina, mas eu acompanho também outros canais aí do YouTube. Muitos deles são canais de desinformação, pseudociência, falam coisas que, assim, é tão absurdo que eu nem fico muito animado de responder esse tipo de canal porque acho que não vai mudar nada. Agora, existem também canais que são muito bons, são divulgadores científicos, disseminam informação de qualidade. E um desses canais é o Ciência Todo Dia, do Pedro Luz. Se eu não me engano, é assim que pronuncia. Por favor, me corrija se estiver errado. Eu não sei mesmo porque eu acho que ele não fala o nome dele nos vídeos, então não sei se é assim que pronuncia, mas eu vejo os vídeos, eu acompanho o canal, eu gosto do canal. E a maioria dos conteúdos que ele faz são de coisa de física, porque é a área de formação dele, né? Não tenho certeza se ele já se formou ou tá na faculdade, mas eu sei que ele tem alguma coisa de física e aí ele faz conteúdo mais de física. Essa semana ele resolveu fazer um conteúdo ligado à medicina, sobre superbactérias. Eu não tenho problema nenhum com isso, pode fazer, isso não me incomoda, assim, vai falar de medicina, que bom, acho bom. Vai proliferar informação sobre coisas médicas, tudo bem. A questão é, Pedro meio que cometeu um deslize, alguns deslizes, não por ter falado coisas erradas, mas por não ter falado coisas essenciais nessa discussão, e do jeito que ele apresentou, ele meio que se torna parte do problema. Por isso que eu resolvi fazer essa vídeo-resposta. Eu acho que tem pontos essenciais que faltaram no vídeo dele, que tem que ser ditos, e algumas coisas que tem que ficar claras para a gente tentar melhorar a situação da resistência das bactérias a antibióticos e a coisa das superbactérias e tal. Não estou falando que o vídeo ficou ruim, eu recomendo que vocês vejam o vídeo, o canal dele, aliás, é muito bom. Mas nesse caso realmente deixou a desejar. Longe de mim querer apelar para aquela falácia da autoridade, de eu sou médico, eu posso falar sobre isso, ele não é médico, ele não pode falar sobre isso. Não é isso. Mas eu tenho uma vivência da medicina que, assim, de certa forma facilita um pouco para mim entender quais pontos importantes ficaram de fora do vídeo dele. Eu me formei há 4 anos já dei plantão clínico, já atendi em posto de saúde, já fiquei mais de 100 horas por semana no hospital por causa de residência de neurocirurgia no primeiro ano, vivendo aquela rotina de SUS, hospital lotado e tal. E eu sei bem como é que é essa situação de antibiótico, eu sei qual que é o drama na vida real, assim, no dia a dia. Apesar de eu ser jovem, eu já tive uma vivência razoável disso daí. Se você tá entrando aqui no canal pela primeira vez e não me conhece, prazer, eu sou o Augusto Valadão. Depois, se você quiser ver aí, a gente tem vídeos sobre coisas gerais de medicina, tanto aula quanto vídeos de discussão, divulgação científica e tal. E eu sei que o Pedro tem uma mentalidade científica muito boa, então por isso mesmo que eu resolvi fazer essa vídeo-resposta, que eu acho que a pessoa que pensa como ele, que é um bom divulgador científico, entende que em certos momentos talvez ele não tenha se expressado da melhor forma possível. E assim, tem espaço para melhorar nesse vídeo aí. O que acontece? O vídeo, ele começa falando sobre a descoberta da penicilina, né? Que foi aquela coisa lá da descoberta por acaso e tal. Foi uma história bem legal mesmo. Que realmente revolucionou a medicina. Ele faz uma afirmação meio extraordinária, que foi a maior descoberta da medicina moderna. Realmente tem pessoas que, assim, defendem esse ponto. Qual que é o problema de você, como divulgador científico, já chegar de cara apresentando um antibiótico dessa forma? Foi a maior descoberta da medicina moderna. O antibiótico visto como uma coisa milagrosa, como uma coisa assim, que resolve todos os males e que é inquestionável, essa é parte do problema. Eu sei que mais pra frente ele tentou explicar por que o uso indiscriminado é problemático e tal, mas não fez isso muito bem. Eu vou explicar por quê. Mais uma vez, não estou fazendo isso para criticar de maneira destrutiva, eu quero criticar de maneira construtiva, eu quero adicionar o que ele falou, complementar o que ele falou, porque eu achei bom o que ele falou, só faltou alguns pontos. E eu entendo também que para falar tudo que tem para falar, acaba ficando um vídeo muito longo, né? É difícil colocar todas as informações em um vídeo só. Se fosse fazer isso, ficaria um vídeo com no mínimo um pirula de duração, né? Mas tem coisas assim que precisam ser ditas. Por exemplo, sistema imunológico. Ele não comentou, ele não citou o sistema imunológico em nenhum momento. Ele meio que apresentou assim, surgiram os antibióticos, a gente teve como enfrentar as bactérias. Antes não tinha como enfrentar as bactérias. Não é assim. Existe uma corrida armamentista entre o nosso sistema imunológico e os micro-organismos de uma forma geral, bactérias, vírus, protozoários, que existe desde sempre. E essa corrida armamentista foi fazendo tanto o nosso sistema imunológico quanto as bactérias, nesse caso, irem ficando cada vez mais complexos, com defesas cada vez mais sofisticadas. Porque é uma guerra. A gente de um lado está querendo tirar fora essas bactérias que o nosso corpo percebe como ruins,
nem sempre são bactérias realmente ruins, a gente tem bactérias que são boas para o nosso corpo e tem bactérias que não fariam mal nenhum, mas o nosso corpo, por um erro, reage mal a elas e daí ele próprio se ataca, como se fosse os Power Rangers, tá ligado? Que destroem a cidade lá, Alameda dos Anjos, fazem um dano muito maior do que o monstro. Eles vão destruindo os prédios, assim, destrói, mata um monte de gente, provavelmente. Eu sempre fiquei chocado vendo Power Rangers, porque eu pensava, pô, mas eles estão sendo meio vilões também, porque eles explodem a cidade inteira pra salvar a cidade. Mas aí você salvou a cidade que no fim ficou em chamas, é isso? E é exatamente isso que o sistema imunológico faz em alguns casos. Ele ataca o corpo para destruir uma bactéria que não era tão problemática. Então, tem esse lado também. Mas não tem como você não comentar o sistema imunológico, Pedro, porque o que realmente nos defende das bactérias é o sistema imunológico. O antibiótico, o que aconteceu? Foi a primeira vez que o nosso cérebro, usando a nossa capacidade cognitiva de criar coisas, interferiu nessa briga, que era uma briga já milenar entre esse componente do sistema imunológico e as bactérias. A gente conseguiu criar armas, criar ferramentas que chegaram de voadora nessa guerra, chegaram assim de um lado que as bactérias não esperavam e destruindo elas de uma forma bem eficaz. Realmente os antibióticos revolucionaram a medicina. Eu não diria que foram a maior descoberta que revolucionou a medicina, porque tem outras coisas muito importantes também. Você não pode tirar o mérito, por exemplo, da descoberta da existência dos micro-organismos, porque antes disso ninguém nem sabia o que causava essas doenças. E, consequentemente, a noção de higiene como algo importante, porque antigamente o cirurgião ele fazia a cirurgia ali com a mão dele mesmo, sem botar luva, sem botar nada, sem nem lavar a mão, e ele não sabia que isso era um problema. Então essas noções de higiene pessoal, bem como coletiva, saneamento básico, tratamento da água, isso também revolucionou muito essa coisa de abaixar as taxas de infecção, reduzir a mortalidade por isso. Os antibióticos foram uma das variáveis. As vacinas ajudaram muito também, que daí você ensina o sistema imunológico a saber reagir a um determinado tipo de infecção. Então foi um conjunto de coisas. Como o Pedro comentou, ele começa falando assim, é difícil dizer na ciência que uma única descoberta revolucionou. Perfeito, concordo. E aí logo em seguida, na próxima frase, ele meio que joga no lixo o que ele tinha acabado de falar e diz, mas os antibióticos foram a grande marca que revolucionou a medicina. Não foi, cara. Tu acabou de falar que realmente é uma coisa cumulativa, são vários, e isso se aplica para antibiótico também. Antibiótico foi uma das variáveis. Importante isso, porque tem que tomar muito cuidado com essa coisa de vender a imagem do antibiótico como uma grande coisa revolucionária que é, assim, tá acima de tudo. Não tá. E eu vou chegar lá nesse ponto do porquê que isso pode ser deletério, porquê que isso pode atrapalhar o problema que você está se propondo a discutir. Daí ele prossegue para dizer os motivos do desenvolvimento de resistência bacteriana e tal. Ele realmente fala bem, com umas animações bem legais. Isso aí total mérito dele. Belas animações para mostrar o conceito, mostrou muito bem. Que a pessoa para o tratamento antes da hora, sobra aquela bactéria que é mais resistente ao antibiótico que você estava usando, então você forçou uma situação de seleção artificial. Você foi lá e selecionou a bactéria que é mais apta a sobreviver o ambiente com aquele tipo de antibiótico. Como você não matou até o fim, sobraram as que resistiam mais, então você acelerou aquela força da seleção natural, que agora na verdade virou seleção artificial. Então nós selecionamos as bactérias mais resistentes. E como a bactéria tem um turnover muito rápido de geração, 100 gerações de bactérias é uma coisa que acontece em pouquíssimo tempo. Quanto tempo leva para você ter o avanço ao longo de 100 gerações de ser humano? Muito tempo. Bactéria não, leva aí dias, semanas, você já teve 100 gerações de bactérias. Então esse turnover é muito fácil para elas. Uma mutação genética que leva várias gerações para acontecer, no caso das bactérias, isso não representa tanto tempo. E ainda mais quando você acelera esse processo com essa seleção artificial, você está acelerando o problema. Só que aí o que acontece? Que é o motivo de você ter que falar de sistema imunológico. Por que você tem que falar de sistema imunológico? O problema maior das superbactérias, não exclusivo, mas maior, são pessoas imunodeprimidas, que por qualquer motivo têm o sistema imunológico enfraquecido. Bebê, idoso, pessoa que tem qualquer doença, pessoa tem um câncer, pessoa tem uma doença que precisa tomar fármacos imunossupressores, a pessoa passou por uma cirurgia, que nem você próprio citou lá a cirurgia no seu vídeo. Cirurgia traz um estresse endócrino-metabólico que deixa a pessoa transitoriamente imunodeprimida, como qualquer trauma. Acidente de trânsito, a pessoa fica transitoriamente imunodeprimida. E aí que reside o maior problema. O Pedro comenta que superbactéria é uma coisa rara. Rara depende. Você deve ter visto isso pegando fontes de
dados comunitários, ou seja, extra-hospitalares. Em hospital não é raro. Hospital no Brasil, né, hoje em dia tem muita superbactéria. Eu cansei de ver na minha residência cepa de KPC, MASA, superbactérias super resistentes, resistente a todo tipo de antibiótico. Em hospital isso é razoavelmente comum, infelizmente, porque tem muito paciente doente e imunodeprimido. Então aquele ali é um ambiente perfeito para essas bactérias se propagarem, se proliferarem, continuarem ali se espalhando. Por isso que é tão grave a pessoa que é imunocompetente, como eu imagino que seja o Pedro, por exemplo. Se o Pedro pega uma infecção bacteriana, toma antibiótico de forma inadequada para antes do momento, e aí assim ele cria uma população de bactéria resistente, talvez para ele isso não seja um problema imediatamente, não necessariamente ele vai recidivar aquela infecção. Pode acontecer também, pode ser um problema para ele também. Mas o mais grave é ele criar essa população e passar isso para, sei lá, o vô dele, não sei se tem avô, desculpa se não tem, mas uma pessoa idosa, vamos supor. Você vai passar para a pessoa idosa que tem um sistema imunológico fraco, daí possivelmente você vai ter ditado a morte daquela pessoa, porque ela vai ser infectada com aquela bactéria, o corpo dela não vai conseguir reagir a essa bactéria e não vai ter muita solução de antibiótico. Então não tem como, ele vai pegar uma pneumonia por uma bactéria super resistente, vai morrer, não vai ter muito assim. O antibiótico ele tem efeitos colaterais, que o Pedro não chegou a mencionar também, os antibióticos mais fortes, de largo espectro e tal, tem problemas, nefrotoxicidade, machuca o rim, hepatotoxicidade, depende, cada um tem seu problema, mas o paciente que já está sensibilizado, o paciente idoso, tem esse problema também. Você não pode ser tão agressivo com o antibiótico e ele não tem um sistema imunológico que consiga combater também aquela bactéria. Ou seja, a pessoa está ferrada por todos os lados. E aí o Pedro vai falar sobre o comportamento que gera esse problema e ele fala até um ponto e para ali. Me deu até um pouco de aflição isso. Porque ele fala assim, eu até anotei aqui o jeito que ele fala. Ela, a pessoa, né, para o uso do antibiótico porque ela acha que está curada. E assim, faltou completar essa frase, você tem que dizer o porquê disso, para a pessoa entender, porque senão, Pedro, a pessoa que assiste o seu vídeo, uma pessoa esclarecida, uma pessoa inteligente, vai ver o seu vídeo, vai pensar, realmente isso daí é bem sério, tem que tomar cuidado. E na semana que vem ela vai estar fazendo a mesma coisa que as pessoas que estão criando esse problema, porque você não disse exatamente o comportamento que gera esse problema. Ou pelo menos você não disse isso de uma forma clara o bastante, pelo menos eu achei, posso estar errado, sei lá, me corrijam aí, se as pessoas acharem que o que eu tô falando não tem nada a ver, mas eu acho que é válido sim fazer esses complementos. A pessoa para de tomar o antibiótico porque ela acha que está curada, né, como ele disse. Por que ela acha que está curada? Porque ela melhora os sintomas. A pessoa procura o tratamento da infecção quando ela apresenta os sintomas. Tem ali aquele período inicial da infecção que ela está assintomática, ela própria também não se importa. Ela já está com a bactéria proliferando no corpo dela, mas ela está bem, então ela não está nem aí, ela nem sabe que tem um problema. Daí ela começa a manifestar os sintomas, ela vai atrás de ajuda. Daí é prescrito antibiótico para ela e o médico fala, tem que tomar esse antibiótico aqui por 7 dias, vamos supor, não pode parar antes disso, é importante tomar até o final. A pessoa fala, tudo bem, vou tomar até o final. Só que aí em 2, 3 dias ela melhorou, pararam os sintomas dela, passaram os sintomas. E o que eu já vi muita gente inteligente, esclarecida, estudada, raciocinando nesse momento? A pessoa pensa assim, bom, o médico falou que eu tinha que tomar até 7 dias, provavelmente porque geralmente leva 7 dias para melhorar, mas eu não, eu melhorei em 3 dias, então tá bom, vou parar de tomar isso daqui, eu claramente já tô melhor. Pararam os sintomas. Então assim, isso que faltou dizer nessa sua frase, Pedro. A pessoa acha que está curada, por quê? Porque o parâmetro que ela toma como cura são os sintomas. E isso que tem que ficar claro, não são os sintomas que ditam se a infecção está resolvida ou não. A presença dos sintomas depende de um número mínimo de bactérias. Então assim, a partir do momento que chegou aquele limite de bactérias, passa a ter os sintomas. Daí você começa a tratar, o tratamento vai reduzindo a população de bactérias. Quando abaixou aquele nível, aquele threshold, como a gente fala, a pessoa para de ter os sintomas. Isso tem que ficar muito claro para a pessoa. Parar de ter os sintomas não é sinônimo de cura, de que se resolveu a infecção. Ela tem que continuar tratando até o final do que foi estabelecido no tratamento. Daí você pode dizer, mas isso é responsabilidade do médico deixar claro. Tudo bem, concordo, o médico realmente tem que deixar isso o mais claro possível. Mas você resolveu fazer um vídeo sobre isso para divulgar essa informação. Por que não completar a informação dizendo isso, deixando isso claro? Olha, você tem que tomar até o final, independentemente de terem melhorado os sintomas, porque senão você vai estar contribuindo para o problema. Só falar isso, explica por que a pessoa para de tomar. Só dizer isso. E a outra coisa também que eu achei que não ficou clara é
assim, você até comenta ali no vídeo que os antibióticos passaram a ser usados de forma indiscriminada para tratar coisas que eles não resolvem, vírus, outros agentes, realmente. Só que, mais uma vez, a pessoa esclarecida, estudada, inteligente, comete o erro. Por quê? Ela pega, por exemplo, sinusite. Sinusite é um exemplo clássico disso daí, porque a sinusite viral também derruba a pessoa fica muito ruim, febre alta, muito abatida, sintomas sistêmicos, tipo cansaço e tal. Daí ela vai no médico, depois de ter visto um vídeo como o seu, qual que é a impressão que fica na pessoa, a meu ver? A pessoa pensa assim, antibiótico é uma coisa maravilhosa, que tem gente que usa errado. E acaba aí, assim, por que usa errado? Que será que ela não usa errado também? Usa, as pessoas usam errado. E as pessoas insistem por isso é prática do médico. Então é fácil culpar o médico e falar, o médico tá passando indiscriminadamente antibiótico para todo mundo. Realmente, não deve passar. Não tô passando a mão na cabeça e dizendo que não é culpa do médico, é culpa do médico também, mas entendo o lado do médico que é difícil. Essa pessoa com sinusite viral chega e fala assim, quero um antibiótico. Aí o médico fala, não, olha só, você não tá com critérios para antibiótico terapia da sinusite agora, então assim, a gente tem que esperar, tem que repousar. Por que repousar? Para deixar a energia do seu corpo ser toda focada para o seu sistema imunológico agir. Se você gasta energia com outras coisas, principalmente coisas estressantes, aumenta o nível de cortisol, imunodepressor, sistema imunológico fica mais fraco, é difícil de combater a infecção. Então não é uma recomendação genérica, descansa. Não, eu inclusive quando falo isso, eu deixo bem claro, eu falo, você tem que repousar para deixar o seu sistema imunológico trabalhar, tem que ficar quieto. Mas muita gente não aceita isso. A pessoa, não, eu quero antibiótico. Antibiótico é o que vai me fazer melhorar. Tô muito ruim, preciso trabalhar, preciso cuidar dos meus filhos. Como é que eu vou fazer? Eu vou ficar com esse negócio? Como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Eu vou passar esse negócio para os meus filhos? É difícil, a pessoa faz uma pressão sobre o médico. E aí se o médico não passa, ele vira o vilão da história. Isso é super comum. Eu conheço inclusive caso de colegas que foram processados por causa disso, de não passar antibiótico, sendo que realmente não tinha indicação. Então pra você ver a que ponto chega o incômodo do paciente de falar, o médico não quer me passar antibiótico, ele não quer me ajudar a melhorar. E você não deixou muito isso claro no vídeo, Pedro, desculpa. Você falou assim, a gente usa errado, indiscriminadamente. Mas deixa claro, assim, antibiótico é para tratar bactéria. Se a sua infecção não é bacteriana, não adianta usar antibiótico. É pior, até atrapalha. Se você dá antibiótico para uma infecção viral, você não só não ajuda, como pode atrapalhar, porque antibiótico tem vários efeitos colaterais, que foi outra coisa que você não falou no seu vídeo. Antibiótico não é uma coisa que só traz benefícios. A maioria dos antibióticos tem problemas graves em potencial. Lesão articular, lesão renal, lesão hepática. Então, assim, cuidado com essa imagem que você vende de um antibiótico ser maravilhoso e aí a imagem meio vaga, assim, de que a gente usa errado. Quem usa errado? Por que usa errado? O médico tem parcela de culpa? Tem. E daí, eu que tenho o público mais voltado para esse lado, até a gente vai fazer um vídeo, já tá programado aqui, eu e a Anuska, que faz os vídeos aqui também, a gente vai fazer um vídeo sobre isso, sobre uso indiscriminado de antibiótico pelo lado do médico, assim, o que os médicos fazem errado. Mas você está falando para uma população mais abrangente. Então você tem que tocar nesses pontos, a meu ver. Que você tem que dizer, olha, não para de tomar antes da hora, mesmo que melhorem os sintomas. Não fique pressionando o médico para dar antibiótico, porque entenda que nem sempre o antibiótico é a resposta, mesmo que seja um quadro infeccioso. Nem sempre o antibiótico é a resposta. E, em terceiro lugar, entenda que ao tomar o antibiótico de maneira correta, você não só está se preservando para reduzir o risco de recidiva daquela infecção, né? De a bactéria voltar como uma coisa mais resistente e te dar de novo aquele problema, mas mais que isso, você está protegendo as outras pessoas à sua volta que são mais imunocomprometidas, como os idosos, como pessoas que têm outras doenças. Então você está fazendo um bem não só para você próprio, você está fazendo um bem para a sociedade ao tomar direito ao antibiótico. Esses pontos faltaram falar, e eu, assim, não que eu acho que você deva fazer um vídeo complemento sobre isso, não é isso, se retratando e tal, não é isso não, mas eu acho que, assim, tem que tomar cuidado ao falar sobre esse tipo de coisa, não que você não tenha pesquisado direito, mas, assim, eu tuitei falando sobre esse livro aqui, ó, Why We Get Sick, que é um livro muito interessante sobre isso. O Richard Dawkins cita esse livro numa entrevista dele, que perguntam pra ele, assim, se você pudesse sugerir um livro pra todo mundo ler, qual livro você sugeriria? E ele fala esse daqui, Why We Get Sick, que é um livro razoavelmente antigo, é da década de 90, mas que de lá pra cá, incontáveis artigos, que eu até vou colocar alguns aqui na descrição desse vídeo,
citam esse livro. Artigos que falam sobre resistência bacteriana, sobre superbactéria, citam a importância da discussão levantada por esse livro, sobre medicina evolutiva, sobre essa coisa de corrida armamentista que eu comentei, do nosso sistema imunológico com as bactérias. Então, assim, a leitura desse livro eu acho que era meio indispensável para ter feito esse vídeo aí que você fez. Eu vi ali nas fontes, leituras adicionais, eu acho que você não viu esse livro. Também não tem um artigo que cita esse livro, que não teria sido difícil de achar. Se procurar aí artigo de superbactéria, quase todos citam esse livro, como assim, não é nem cita nas referências não. A pessoa começa a discussão dela falando, o Ness, sei lá, e o Williams no livro tal já comentavam isso, tá no corpo do artigo, assim, de vários artigos sobre isso. Então era isso que eu tinha para falar. Antibióticos revolucionaram a medicina, sim. Foram a maior revolução da medicina? Não. Estaria, eu acho que entre os top 10. A Nuska acha que entre os top 5. Isso é discutível, é subjetivo. Não dá se dizer que, com certeza dá para afirmar que foi a maior revolução. Não foi. Isso é subjetivo, isso não... Pode ter gente que fala isso? Pode. Você pode pegar uma referência de alguém falando isso? Pode. Mas assim, é subjetivo. Os dados realmente aumentou a expectativa de vida com os antibióticos, aumentou. Mas assim, não tem a ver com a mulher não morre no parto, o bebê não morre no parto, que nem você fala ali em um momento, isso não tem nada a ver, porque a mulher não morre no parto por causa da infecção, ela morre no parto por outras coisas, descolamento prematuro de placenta, hipotonia uterina, hemorragia. A infecção mata ela um tempo depois, o bebê é a mesma coisa. Eu sei que você quis dizer isso, assim, a puérpera, na verdade, né? Ali nas proximidades do parto morre, o bebê nos primeiros dias de vida, que aí pega infecção e morre e tal. Tudo bem, mas não é no parto. Eu tô, assim, eu acho que nesse ponto eu tô começando a ficar simplesmente chato e pegando uns detalhes. Pode falar sobre isso, não tem problema. Não precisa ser médico necessariamente para falar sobre isso. Mas aí toma muito cuidado com o que você fala, como você fala e o que você não vai falar. Que no seu caso foi o problema, o que faltou falar. Certo? Espero que todo mundo entenda que eu fiz isso para complementar mesmo, para tentar contribuir para a divulgação científica, que eu acho que tem que continuar existindo. Eu espero que o Ciência Todo Dia continue fazendo o trabalho maravilhoso que vem fazendo, mas toma cuidado com esse tipo de deslize, porque é por esse tipo de lacuna, assim, é por aí que entram os canais de pseudociência, sabe? Eles pegam, assim, às vezes até o que você próprio falou, que antibióticos são lindos, mas se usa errado. E aí, como você deixou muito aberto por que usa errado, é nessa lacuna que as pessoas que espalham desinformação, pseudociência, é aí que essas pessoas entram. Então, assim, não pode deixar essas lacunas tão abertas do porquê que as coisas são como são. Beleza? Era isso que eu queria falar. Agora a gente vai voltar aí com a nossa programação normal. Essa semana vai ter mais aula de imuno que a Nuska tá fazendo. A gente vai fazer uns vídeos aí sobre erros médicos também, sobre labirintite, sobre sinusite, sobre antibióticos. Então a gente volta aí com a nossa programação normal. Beleza? Até a próxima!